Olá, tudo bem, estudantes? Sintam-se abraçados e abraçadas por mim. Eu sou a professora Werlaine e conduzirei a nossa aula de hoje. Hoje iremos aprender sobre os solos. Afinal, sem ele, como a gente fica? É o chão que pisamos, fundamental para a vida na Terra e para a prática de atividades humanas. Então, que tal vocês ficarem comigo para aprenderem sobre as diferentes formas de utilização do solo? Essa é uma aula para o 6º ano do ensino fundamental. Ah, vale lembrar, o QR Code aparecerá na tela de sua televisão. Aponte o seu celular e confirme a sua presença em nossa aula. E a habilidade a ser estudada é explicar as diferentes formas de uso do solo, rotação de terras, terraceamento, aterros, etc. E de apropriação dos recursos hídricos, sistema de irrigação, tratamento de redes e de distribuição, bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. E o objetivo da aula é conhecer e observar diferentes formas de utilização do solo para o desenvolvimento de atividades humanas e equilíbrio ambiental. E aí, você sabe qual é a importância do solo? O solo, além de permitir o desenvolvimento de atividades humanas, é também fundamental para o equilíbrio ambiental. Quando você pensa em solo, que atividades humanas vêm à sua mente? Já sei! Você pensou em produção agrícola. Vale destacar que a importância do solo vai além de produção agrícola. Observe o infográfico. Nesta imagem, é possível observar diferentes funções do solo, como ele é valioso para os seres humanos e para o desenvolvimento do meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, nele podemos constatar o fornecimento de alimentos, fibras e combustíveis, herança cultural, fornecimento de materiais de construção, base para construções, fontes de produtos farmacêuticos, sequestro do carbono, regulação do clima, habitat para os organismos, regulação das enchentes, fornecimento de materiais de construção, purificação da água e degradação dos contaminantes. Como acabamos de ver, o solo possui variadas funções que ajudam a sobrevivência na Terra, em nosso meio social. Ele é fundamental para o equilíbrio ambiental, pois o solo é um ambiente favorável para a germinação de sementes, desenvolvimento das plantas e sustenta diversos tipos de vegetação. Assim também, os micro-organismos presentes no solo contribuem para manter o equilíbrio, contribuindo para diminuir os impactos negativos tanto dos fertilizantes quanto dos agrotóxicos e outros resíduos que podem poluir as águas, sejam elas subterrâneas, dos córregos, rios e até mesmo do próprio solo. Isso é fantástico! O solo também desempenha um papel importante no ciclo da água. Logo, após infiltrar no solo, a água fica disponível para as plantas e também abastece os reservatórios subterrâneos. E esse processo evita que a água escorra pela superfície, causando erosão e assoreamento. Observe a imagem. Essa é uma fotografia do trecho do Rio Doce, localizado em Colatina, aqui no Espírito Santo. Ela é preocupante porque mostra como o movimento da terra, agravado pelas construções próximo ao rio, contribuiu para o avanço da diminuição do leito do rio e é visível como a ação humana pode prejudicar a natureza. Fique ligado! A produção agrícola está ligada diretamente com a utilização do solo. Ela é uma atividade econômica que impacta o solo e colabora com o fornecimento de alimentos para as pessoas e de produtos para serem exportados. É preciso ressaltar que quando se trata da agricultura, para que ela de fato aconteça, depende muito das condições do solo, porque ele favorece diretamente para o suporte e os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Alguns solos são naturalmente adequados para o cultivo de determinados produtos. Outros precisam de fertilizantes e de irrigação.
Nas imagens aqui destacadas, podemos observar como os solos impactam a produção da agricultura. Na primeira imagem, mostra uma plantação de arroz, também chamada de terraço de arroz ou terraceamento, que fica na Tailândia, prática utilizada devido à inclinação do solo. Quando os terrenos são irregulares, isso dificulta atividades agrícolas, mas com essa técnica, evita o escoamento da água e facilita o acesso à plantação. Já nas áreas mais planas, como é o exemplo da segunda imagem, que é a plantação de trigo, ela facilita o acesso das máquinas e o acesso das pessoas. E não podemos deixar de falar sobre os solos que não são adequados para o cultivo. Nessa terceira imagem em Israel, aqui temos uma plantação de uva. O solo é inadequado, precisando assim de fertilizantes e irrigação. Quando se trata da produção agrícola, existem algumas técnicas de produzir uma grande quantidade em um pequeno espaço de tempo que degrada e acaba prejudicando o meio ambiente. E em contrapartida, também existe uma técnica que viabiliza a produção de alimentos e a preservação do meio. Acompanhe comigo um texto de Daniel Munduruku, um escritor indígena que aborda essa técnica que respeita o tempo da natureza. Vamos lá? Os índios sabem que um determinado pedaço de terra só pode ser cultivado por tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo descanse. Depois de um bom tempo, quando essa terra puder ser utilizada novamente, então voltarão para esse mesmo lugar. Esse é um texto de Daniel Munduruku, retirado do livro Coisas de Índios. Muitos povos tradicionais e agricultores utilizam o conhecimento indígena sobre a terra que respeita o tempo da natureza, ou seja, o tempo de formação e recomposição do solo. Essa forma de produção que acabamos de ler no texto de Daniel é chamada de rotação de culturas. Não provoca tantos danos ao solo e aos seres vivos. Observe como funciona a rotação de culturas. Acompanhe o vídeo comigo. E é neste momento que entra em cena o sistema de rotação de culturas, onde a área de plantio será dividida entre 2 ou mais alimentos. Quando ocorrer a colheita, se faz a troca dos locais de plantio das culturas, dos alimentos, de forma a promover o rodízio, a rotação, a troca entre eles. Este rodízio evita o esgotamento de nutrientes do solo, já que cada cultura, alimento, possui uma necessidade nutricional própria. A soja requer menos nutrientes do que o algodão, por exemplo. Dessa forma, o agricultor que pratica a rotação de culturas pode desfrutar das seguintes vantagens: a melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo causadas pelo rodízio das culturas, o melhor aproveitamento dos nutrientes, já que cada colheita será feita com uma espécie com raiz diferente, que mantém a fertilidade do solo, o controle e a redução de plantas daninhas, venenosas, de doenças e de pragas nas lavouras por meio da quebra de ciclos das pragas que a mudança das lavouras proporciona, a possibilidade de diversificação de renda por culturas diferentes, a proteção do solo pelo aumento de biomassa, cascas, folhas, bagaço, facilitando. E aí, conseguiu perceber como a rotação de culturas é uma técnica aliada para a recomposição do solo e a diversificação da produção de alimentos? Espero que sim! Agora vamos aprender um pouco sobre o solo e as moradias. Venha, me acompanhe para mais conhecimentos? No território brasileiro, muitas são as construções de moradias, parte delas são construídas nas áreas chamadas de área de risco, ou seja, em áreas inadequadas para habitações. Nas cidades em geral, as construções e o calçamento e o asfaltamento das ruas impermeabilizam a superfície,
o que dificulta a infiltração de água no solo. Isso contribui para que a água se acumule e alague as partes mais baixas do terreno, principalmente nos períodos fortes de chuvas. Esta imagem é da cidade de Incunha, aqui no Espírito Santo, em janeiro de 2020, quando a cidade sofreu os impactos das fortes chuvas. Durante o percurso da aula, aprendemos sobre as diferentes formas de utilização do solo e como ele é importante. Faremos agora uma atividade. Gel pergunta. Teremos 3 alternativas, onde vocês terão que responder V para as verdadeiras e F para as falsas. Preste muita atenção, pois vocês terão tempo para responder cada alternativa. Vamos para a atividade? Olha, estudantes, aqui está o nosso quadro com as alternativas de Gel pergunta. A alternativa 1 traz a seguinte afirmativa: o solo é indispensável para a vida humana e para o equilíbrio ambiental. Essa é uma alternativa verdadeira ou falsa? Tempo! E aí, deu tempo? Quem disse que essa afirmação é verdadeira? Acertou! Muito bem! Agora, nós vamos para a segunda alternativa. Nela está escrito: a rotação de culturas é uma técnica utilizada para a plantação de uma única cultura. Essa alternativa é uma alternativa verdadeira ou falsa? Tempo! A resposta é falsa, isso mesmo. Lembrando que rotação de culturas é uma técnica tradicional que os povos originários e agricultores utilizam para diversificar a produção, uma rotatividade de diferentes produtos agrícolas, respeitando o tempo de recomposição do solo. Já a terceira e última alternativa traz: existem diferentes formas de utilização do solo. A resposta correta é verdadeira. Realmente, existem diferentes formas de utilização do solo. E aí, como você foi? Foi bem? Se acertou entre 2 ou 3 alternativas? Parabéns! Muito bem! E palmas para você! Caso tenha acertado uma ou nenhuma, precisa estudar mais sobre o conteúdo, mas o importante é participar. Utilize nossas aulas para estudar sobre os vários assuntos de geografia. Viu como pode ser divertido aprender? Agora chegou a hora de rever o que vimos durante a nossa aula. Vamos para a nossa revisão? E aí, o que aprendemos em nossa aula hoje? Antes da nossa revisão, vai um lembrete. Não se esqueça de confirmar a sua presença em nossa aula. O QR Code aparecerá na tela de sua televisão. Aponte o seu celular e confirme a sua presença. Hoje aprendemos sobre a importância do solo, como ele é fundamental para as pessoas e para o meio ambiente. Aprendemos também que existem diferentes formas de utilização do solo, que ele vai muito além da produção agrícola e que ele é muito valioso. Quando se trata do solo e o equilíbrio ambiental, ele é importante para a germinação das sementes e o desenvolvimento das mais diversificadas vegetações e contribui para o abastecimento das águas subterrâneas. Já na agricultura, o solo está ligado diretamente com a produção de alimento. Vimos também sobre a rotação de culturas, técnica utilizada pelos povos originários e agricultores para diversificar a produção.
Foi possível estudar também sobre o solo e as moradias, como o solo se torna as bases para as construções e que no território brasileiro existem diferentes edificações. O desafio da aula de hoje é observar com atenção as proximidades de sua escola e de sua casa, para verificar como o solo é utilizado. Depois da observação, represente com um desenho a utilização do solo. E vale lembrar, envie o seu desenho para o nosso WhatsApp. O número é 27 99 66 10143. Será uma honra poder apreciar o desafio realizado. Então, é isso aí, estudante. Espero ter contribuído com o processo de aprendizagem e foi muito bom passar esse tempo com vocês. Ah, vai aí um lembrete. O sucesso no final vai depender do quanto você se esforçou para chegar até lá. Faça o seu melhor sempre. E siga as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, @Dever em Casa na TV. E lembre-se, acesse o nosso site www.tvdeverencasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas nos canais do Dever em Casa na TV. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. É isso aí, estudantes. Até a próxima. Tchau!